Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Minhas amigas, amigos do Facebook, nesta manhã de sábado, como eu havia falado, uma surpresa, um suspense, falar sobre pecado. Augusto Nicodemos e Hernani Dias Lopes já falaram em sermões que não dá audiência. Falar sobre o pecado, falar sobre consequência do pecado não dá ibope. Muitos crentes não querem ouvir falar. Aquilo que Jesus disse, que João escreveu, Jesus Cristo era a luz do mundo e nele estava a vida. Em Jesus está a vida. E Jesus é a luz do mundo. Jesus vai dizer em Mateus, vocês agora são a luz do mundo. E não se acende uma candeia, uma luz para se colocar embaixo do velador, mas em cima para alumiar. Então, o propósito da luz é esclarecer, ou clarear, iluminar, mostrar as manchas, mostrar os defeitos, né? Vou acender essa lâmpada aqui, ver se eu alcanço aqui. Ficar mais claro, né, querido? Então, veja bem, eu revendo essa enciclopédia de Augusto Rumpus Strong, quando ele fala na seção 2, na página 977, 78 e diante, sobre a natureza do pecado. Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus. Então muitos dizem, o que é pecado? Pecado, muitos aprenderam com Calvino, Lutero, que é errar o alvo. É uma coisa muito incerta, insegura. Esta teoria, ou discriminação, vamos dizer assim, exposição, não discriminação, exposição, já está ultrapassada. Porque pecado é tudo aquilo que é contra a moral de Deus, é tudo aquilo que afronta Deus, é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, né? Então, ele vai trazer em vários pontos essa questão do pecado, e eu quero apenas mostrar as principais que Strong traz. Ele diz, a principal diferença dos pontos de vista entre a velha e a nova escola, entre a velha e as novas escolas a respeito do pecado, constantemente tem de limitá-la a um simples ato, enquanto o pecado no estado da alma. Então, a escola, ele diz aqui, enquanto aquela antiga escola encontra o pecado no estado da alma, essa nova escola constantemente tende a limitar a um simples ato. Pecado é beber, pecado é fumar, pecado é adulterar, pecado é roubar, pecado é pintar as unhas, pecado é fazer tatuagem. Então um ato, sempre um ato. E enquanto que a antiga escola demonstra o pecado na alma, né? Não é só uma questão do ato praticado, mas o ser humano já nasce pecador, herdou esta semelhança de Adão, como diz Moisés lá no Gênesis, e viveu Adão 120 anos e gerou filhos e filhas à sua semelhança, não à semelhança de Deus. Então o homem foi feito à semelhança de Deus, mas a partir do pecado Adão gerou filhos e filhas à sua semelhança, a semelhança de pecado, né? Já com pecado. E você pergunta, mas como? Se Zacarias diz que o Espírito é Deus quem cria dentro do homem, esse Espírito já vem contaminado? Não. Mas a partir do momento que o homem herdou esta herança dos seus pais, do DNA, a alma, o espírito é contaminado pelos pensamentos,
pelos desejos, pelas vontades, né? Então, o pecado não é um simples ato, algo estranho ao ser, é uma qualidade de ser. Não existe essa coisa de pecado separado do pecador, ou de um ato separado do agente. Deus pune pecadores, não pecado. Então, Deus pune pessoas, Deus pune os... Faltou aí, teve algo saindo fora, né? A internet parece, mas continua, né, querido? Então, muito bem. Como eu dizia, o pecado não é um simples ato, não é algo estranho ao ser, é uma qualidade do ser. Não existe essa coisa de pecado separado do pecador, de um ato separado do agente. Deus pune pecadores, não pecados. Pecado é um modo de ser, ele não existe como entidade em si mesma. Deus pune o pecado como um estado. Então, pecado não é só um ato, é um estado de ser. Observamos que o pecado também pode infectar o corpo, como também a alma, e pode colocá-lo em um estado de inconformidade com a lei. O que seria isso? Né? Observamos que o pecado pode infectar o corpo. Por exemplo, eu bebo uma taça de vinho hoje, amanhã, aí depois eu tenho probabilidade de me tornar um alcoólatra. Então, aquele pecado contamina o meu corpo, né? Porque eu fico viciado. Então passa a ser um alcoólatra. Por isso que a Bíblia diz, nenhum bêbado entrará no reino dos céus. Uma coisa é ficar bêbado um dia, outra coisa é ser bêbado. Isaías vai trazer essa figura daqueles que estão dispostos a começar a beber de manhã, vai até a noite, etc. Passa o dia, o outro dia, acordam e tornam a beber. Então são pessoas infectadas. Os seus corpos estão infectados pelo pecado, pela censura, pelo controle do álcool, né? São pessoas que não se controlam, que não têm domínio. São pessoas dominadas pelo vício, né? Pela vontade de beber. Assim também pessoas que são dominadas pela vontade do sexo. Então, o sexo em si não é pecado, mas aquele desejo ardente e o vício o torna o homem pecador. Então, ele diz, em João 1, 4 e 9, nele estava a vida era a luz dos homens. Está falando de Jesus. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem. Veja mais uma afirmação de Strong, né? A respeito do Antigo e do Novo, dos pontos de vista quanto ao pecado. Nossos pais acreditavam na depravação total e com eles concordamos que o homem é por natureza desprovido do amor de Deus e que a tendência egoísta da sua vontade enfraqueceu, desordenou, corrompeu cada faculdade. Ele defendia a existência do pecado original. A tendência egoísta da vontade do homem pode ligar-se à apostasia dos nossos primeiros pais, porque a raça se separou de Deus. Todos os homens caíram, né? Destituídos estão da glória de Deus. Por natureza são filhos da ira de Deus. Então, no entanto, nossos pais não viram como nós, que a relação do homem com Cristo antedatou a queda e se constituiu condição subjacente modificadora da vida do homem. Né? A humanidade estava naturalmente em Cristo, né? Então, Cristo se fez homem. Se Cristo mesmo não cometendo pecado, se fez pecado, morreu na cruz para nos lavar, para nos remir. Por isso ele vai dizer a Nicodemos, é necessário nascer de novo, ser regenerado, não da vontade do homem, da vontade da carne, mas da vontade de Deus, da escolha de Deus, né? O lavar regenerador da palavra de Deus, cujo o agente é o Espírito Santo, mas nós somos cooperadores. Então, meu querido, Strong vai trazer várias situações do pecado aqui, que eu vou passar em frente para não tomar nosso tempo, porque eu quero falar sobre o pecado que é para a morte. Ontem eu assisti um
um pequeno sermão de Augusto Nicodemos, onde ele vai falar do pecado que é para a morte. Ele diz, olha, este pecado, nós podemos ver na Epístola de João, que ele é o pecado espiritual, pecado contra o espírito, a morte espiritual, o pecado que é para a morte espiritual. Mas aí me fica a dúvida, e como muitos morreram? Por exemplo, Davi, quando pecou, adulterou, Deus disse que ele tinha, olha, o pecado que você cometeu é para a morte, você tirou a vida de Urias. Lá em Levítico nós vemos Deus dizendo, o homem que matar outro homem, que derramar o sangue de outro homem, pela sua vida, o seu sangue também tem que ser derramado. Então o homem que assassinar outro homem, este homem que assassinar aquele homem deverá morrer, deverá ser morto. O seu sangue deverá ser derramado, porque ele derramou sangue. Então Deus diz a Davi lá em 2 Samuel, se não me engano, olha, você cometeu pecado para a morte, mas eu não vou te matar. Quem vai morrer no seu lugar é o seu filho, o inocente. Então Deus poupou Davi da morte. E Davi não morreu por aquele pecado, quando mandou matar Urias, né? Mas o seu filho morreu, apesar dele passar 7 dias orando. Então nós vemos, querido, por exemplo, na questão de Caim, Caim quando matou, e Caim disse, todo mundo vai querer me matar. E Deus disse, aquele que matar Caim será amaldiçoado 7 vezes mais, porque matou Caim, né? E aí tem todo o mistério. Mas nós vemos também lá no livro de Reis, a história de Eliseu, que a Bíblia, o texto bíblico diz que Eliseu estava enfermo de uma doença que era para a morte, né? A enfermidade de Eliseu era para a morte. Então ninguém sabe que pecado Eliseu cometeu. Talvez você diga, ele não cometeu pecado para a morte. Eu não sei, você sabe? A questão toda é porque Eliseu se arrogou, se ensoberbeceu, se encheu de poder. Então Eliseu pediu a Elias o dobro, ou a Deus o dobro do poder de Elias. Eu quero o dobro do seu, eu quero ser mais do que Elias. Se Elias curou 10, eu quero curar 20. Então Eliseu acabou morrendo de uma enfermidade. Então Eliseu fez vários milagres. E eu pergunto a você, será que Eliseu não se arrogou naquele momento em que apareceram 7 meninos, 7 rapazes, se não me engano, e chamaram Eliseu de careca. E Eliseu, então, trouxe uma ursa para matar aqueles 10 meninos, né? Está lá no texto bíblico. Eliseu fez com que a ursa saísse e matasse aqueles meninos por vingança. Eliseu se vingou daqueles meninos porque eles o chamaram de careca. Eliseu fez o machado flutuar. Eliseu curou a lepra de Naamã. Contudo, nós podemos ver no texto bíblico que Eliseu, quando amaldiçoou Geazi, o seu agente, né, o seu aluno, o seu discípulo, ele diz que a praga de Naamã se pegue a ti pela eternidade e aos teus filhos. Mas só que nós vemos 2 capítulos depois que Geazi foi falar com o rei, o rei da Síria, para ajudar uma viúva, a viúva de Obadias. Então, um leproso não podia comparecer diante do rei. E Geazi compareceu diante do rei, né? Depois que Eliseu imprecou aquela maldição nele da lepra, aí 2 capítulos depois, nós vamos ver Geazi comparecendo diante do rei da Síria, intercedendo por aquela viúva e seus 2 filhos. Então nós podemos ver que a lepra não se alastrou ou não permaneceu em Geazi. Ele deve ter sido curado. Então a maldição de Eliseu não rendeu grandes coisas, né? Mas diz que a enfermidade de Eliseu era para a morte. Então os apologetas
que tratam dessa questão do pecado para a morte, que João fala assim no seu capítulo 5, querido, né? 1 João, capítulo 5. Vamos ver aqui no seu capítulo 5. Ele diz aqui, começa, a fé no Filho de Deus. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, ou seja, é Deus encarnado, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé vence o mundo. Então ele diz, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Jesus Cristo não é o filho de Maria, como o catolicismo prega. Jesus Cristo é o Filho de Deus, gerado do próprio Deus. Ele não foi gerado por Maria. O anjo diz lá em Mateus, o que será gerado em você é do Espírito Santo. Porque Maria diz, como é que é isso, Senhor? Como é que eu vou ficar grávida se eu nunca deitei com homem, se eu nunca transei com homem, né? Então Maria sabia que para ficar grávida tinha que deitar-se com um homem. E o anjo diz, não, o que vai ser gerado em você é do Espírito. A mesma coisa o anjo diz a José, o que foi gerado em Maria não foi de homem, né? É de Deus, é do Espírito Santo. Então, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque cremos que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, quem é o Espírito? Quando você vai estudar a doutrina da Trindade, o Espírito é uma pessoa. Não, o Espírito não é uma pessoa. O Espírito é a pessoa de Deus. O Espírito é a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Então, o Espírito é o Senhor, como diz Paulo. Quem é o Espírito Santo, querido? O Espírito Santo é Jesus Cristo presente em mim. O Espírito Santo é Deus em mim. Então o Espírito Santo é a pessoa de Deus, não é outra pessoa, certo? Então o Espírito Santo não é outra pessoa, o Espírito Santo é Deus presente, é Deus em mim, é Deus em nós. Porque três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Veja só, três dão testemunho no céu, então João separa aqui três. Por que três? Porque Deus é plural. Aqui João está seguindo aquela doutrina da economia da Trindade, onde fala a respeito da administração de Deus, da agência de Deus. Como é que Deus age em mim? Como é que Deus age em você? Então Deus age de três maneiras, ou de várias maneiras. Jó vai escrever no seu livro, lá no capítulo 35, Eliú, diz, Deus fala de duas maneiras, ou em sonhos ou em visões, né? Então Deus fala de várias maneiras. Então ele diz, três são que dão testemunho de Jesus Cristo lá no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um. Os três são um. Então não são três pessoas, é uma só pessoa, falando de três modos, né? Então, o Pai, Deus, o Filho e o Espírito. E a Palavra, a verdade, que é Jesus Cristo, né? Então, e três são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam numa só coisa. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho deu testemunho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê é mentiroso, e o fez mentiroso, né? Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e a vida estava no seu Filho, né?
porque Jesus Cristo é a fonte de vida, é a origem de toda vida, né? Estava a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu só tenho vida porque tenho o Filho de Deus. Quem você tem? Quem é que está no seu coração? Então não vou nem parafrasear. Quem é aquele que te dá vida? Quem é aquele que te dá respiração? Quem é aquele que fala contigo? Quem é aquele que te conduz, que te guia, né? Então, querido, essa questão do pecado para a morte, quando ele diz, olha, essas coisas eu escrevi para que saibais que vocês que creem têm a vida eterna e para que creais no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos dá. Segundo a sua vontade. Então, muitos crentes pedem, eu peço e não recebo. Por que não peço? Porque não é da vontade de Deus. Então, se eu pedir segundo a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, ele me dá. Se não for da vontade de Deus, ele não me dá. Então, ele é soberano. Ele é soberano. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve e nos atende. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Então aqui está a questão do pecado para a morte. Primeiro João diz que eu tenho a vida, se eu tenho Cristo, eu tenho a vida. Se eu vejo o meu irmão pecar, e este pecado é para a morte, então, aliás, se eu ver o meu irmão cometer pecado que não é para a morte, então eu devo orar. Se o pecado que meu irmão cometeu não é para a morte, eu devo orar por ele. Mas se ele cometeu pecado para a morte, eu não posso orar. Eu não devo orar para ele. Que pecado será este, querido? Que pecado será este? Há pecado para a morte. E por isso eu não digo que você deva orar. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte, né? Há pecado, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas aquele que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo. E o maligno, o diabo não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. E sabemos que o Filho de Deus já é vindo e nos deu um entendimento para conhecermos Ele. Ele já me deu um entendimento. Mas a questão é, o que é o pecado para a morte? Então, Augusto Nicodemo diz que esse pecado para a morte é a questão da apostasia. Apostatar da fé, negar a fé, abandonar a fé. Ou seja, Hebreus vai dizer aquele que conheceu a verdade, que provou do Espírito Santo e peca deliberadamente, profana, pisoteia o sangue de Cristo. Então, a pessoa que crê, que recebe a verdade e torna a pecar, e vive pecando, pratica pecado, então ele está morto espiritualmente. Então esse pecado é para a morte. Porque diz o escritor aos Hebreus, porque já não resta sacrifício pelo seu pecado, mas uma expectativa horrível de condenação. Então, a pessoa que diz que é crente, mas vive mentindo, vive roubando, vive falando mal, vive adulterando, né? Acha que é crente só porque anda com a Bíblia, porque leu a Bíblia 10 vezes. Acha que é crente só porque paga o dízimo. Ora, Jesus Cristo olhou para aquele fariseu que orava e dizia, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, etc. Eu pago o dízimo, eu dou oferta, né, do endro, da hortelã, do cominho, etc. Eu estou na igreja todo domingo, toda quarta-feira, toda sexta-feira eu estou na igreja, eu estou orando de manhã, de tarde, à noite. E o outro, publicano, orava, batia nos peitos e dizia, Senhor, perdoa-me, eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, como fez o ladrão. Então Jesus pergunta, quem saiu justificado? Quem foi justificado? Claro que foi o publicano, né? Que não ousou se arrogar. Enquanto que o fariseu dizia que era religioso,
que tinha boas obras. Eu sou crente, eu pratico os mandamentos, como aquele jovem disse. Ah, Senhor, os mandamentos eu sei todos, eu pratico desde criança. E Jesus pediu uma coisa tão simples: vai lá, vende o que tu tens, dá aos pobres, depois vem, segue-me, te darei um tesouro no céu. Então Jesus está dizendo: venha, largue tudo, largue o mundo. Ninguém pode amar a dois senhores, a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a de amar a um e aborrecer o outro. Não ajunteis para vós tesouro na terra, mas no céu. Então, o crente tem que ser humilde. Mateus 5 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, humildes, né, de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é ser humilde de espírito? Em outra versão diz pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas a questão aqui não é ser pobre, mas ser humilde, ser simples. A igreja de Laodiceia era bastarda, cheia de dinheiro, rica, né? A igreja é superlotada de membros, né? Nós vemos aqui em Fortaleza, a igreja das Nações de domingo é superlotada, 5.000 pessoas. Dinheiro lá, ixi, dinheiro lá, o cara pega a maquininha. Hoje os pastores não estão usando mais a sacolinha, né? Sacolinha para cá, sacolinha para lá. Os pastores estão usando a maquininha amarelinha, aquela maquininha Cielo. Então eu vejo pastores levando a maquininha lá para a mesa, para o púlpito. Então o crente já leva o cartão de crédito e detona lá. Então pastores entronizaram Mamon no púlpito da igreja. A igreja está contaminada pela avareza, né? E Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém, querido, ninguém. Nenhuma igreja pode servir a Deus e as riquezas, ao dinheiro. E você pode dizer assim: então eu posso deixar de dar o dízimo, pode deixar de dar a oferta? Pode. Poder pode, mas você deve ajudar a igreja. Porque o pastor recebe salário da igreja, dos crentes. O pastor, a igreja necessita de ofertas para pagar água, luz, telefone, né? Agora não pode explorar, querido, como faz, né? Então o pastor já anda com a maquineta. Antigamente você entrava na Igreja Universal e aí tinha aqueles caras com aquelas varonas lá e as sacolonas lá, recorrendo sacos, malas de dinheiro. Agora é uma maquininha, bota aí o cartão, aí só bota no cartão, detonando o cartão. Então, pessoas que não têm às vezes nem o que comer em casa, aí pega o cartão do Bolsa Família ou o cartão do banco e detona na igreja. Por quê? Porque o pastor ilude, diz que ela vai ganhar o dobro, o triplo. Não, você tem que dar tudo, você tem que dar tudo. A viúva deu tudo, você tem que dar tudo, né? E as pessoas caem nesse engodo, não vê que Jesus disse: olha, cuidado, muitos farão comércio de vós. Paulo lá em Atos 20 vai dizer: muitos lobos ferozes sairão de dentro da igreja, do meio do rebanho, para devorar as ovelhas, né? Devorar as ovelhas. Ezequiel 34, Zacarias capítulo 1, fala de pastores mercenários. Então, pastores que já andam com a maquineta. Ninguém recebe mais dinheiro na sacolinha, é a maquineta, o cartão de crédito, querida. Então, a coisa está desvirtuada. Então, essa questão do pecado para a morte. Então, muitos, em vez de acreditar em Jesus Cristo, na provisão, Jesus Cristo diz: olhe para os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, contudo, vosso Pai Celestial dá o que comer a eles, né? Eu aqui coloco comida aqui para umas rolinhas, eu coloco comida para elas, né? Então Jesus diz: não se preocupe com o que você vai comer, vai beber, que o vosso Pai Celestial sabe de cada uma das nossas necessidades. Então a coisa hoje está virada. Então isso seria pecado para a morte? Não estou dizendo nada disso. Mas segundo os apologetas, pregadores, o pecado para a morte é justamente a apostatação da fé. Abandonar a fé, abandonar a verdade e seguir falsos pregadores, seguir os anticristos. Jesus diz: muitos farão comércio de vós. Cuidado, cuidado, irmão.
Muitos farão comércio de vós. Não se prenda aos homens. Jeremias 17, maldito o homem que acredita no homem e faz dele, ou faz da sua carne o seu braço direito. Então, maldito eu serei se acreditar no homem. Quem é o homem para dizer, olha, você vai receber o triplo? Olha, faça isso, faça aquilo. Não. Leia a Bíblia, querido. A verdade está aqui. Coma este livro. Coma. Engula ele. Faça dele o seu sangue, a sua vida. Então, como eu dizia, até hoje, essa questão do pecado para a morte que João fala, João está falando dos anticristos, dos falsos doutrinadores. Então, João está alertando o povo de Deus a não cair em falsas doutrinas, em apostasia. Porque apostatar da fé, querido, é pecar para a morte. Pecar para a morte espiritual. Porque aquele que conhece a verdade e peca deliberadamente, ele abandona a fé, abandona a verdade de Deus. Então já não resta sacrifício pelo seu pecado, mas uma expectativa horrível de condenação. Então que Deus, pelo seu Espírito que é presente, onipresente em cada um, que diz Senhor Jesus, porque Paulo vai dizer, ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então quando eu confesso Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito de Deus está em mim e testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pela graça eu fui salvo. Fui justificado mediante a minha fé no sacrifício de Cristo. Então que você creia nele e viva nele. Amém?